Thaís Segal, eu sou professora de português e redação e nesse vídeo eu vou te ensinar 3 formas de usar o pronome demonstrativo. O pronome demonstrativo pode ser usado em relação ao espaço, em relação ao tempo e dentro de um texto. Vamos ver como é que funciona em cada um desses casos? Em relação ao espaço, nós temos uma forma para nos referir àquilo que está perto da gente que está falando, o emissor. Aquilo que está perto do receptor vai ter uma outra forma e aquilo que está longe dos dois vai ter uma terceira forma. Vou pegar um exemplo de uma coisa qualquer, livro. Então, se o livro está perto de mim, eu vou dizer este livro. Se o livro está perto da pessoa com quem eu falo, eu vou dizer esse livro. E se o livro está longe de nós dois, eu vou dizer aquele livro. A gente pode perceber no nosso dia a dia que a forma este, esta tem sumido. Normalmente nós usamos esse e essa tanto para aquilo que está perto de mim quanto aquilo que está perto da pessoa com quem eu falo. Mas na gramática, se a gente for pesquisar, a gente vai encontrar essa distinção entre as duas formas. Os pronomes demonstrativos vão concordar com o ser ao qual ele se refere. Então, quando é livro, como foi meu exemplo, eu digo este, esse, aquele. Se fosse apostila, seria esta, essa, aquela. E podem ir também para o plural. Se são vários livros, estes, esses, aqueles. Mas tem uma coisa muito interessante, porque além de ter o masculino, livro, o feminino, para concordar com a apostila, os pronomes demonstrativos têm uma coisa que é rara na língua portuguesa, que é o neutro, quando não é nem masculino nem feminino. Quando eu digo, por exemplo, isto, isso, aquilo, eu não posso colocar o substantivo ao lado, o substantivo ao qual eu estou me referindo. A palavra tem que vir sozinha, sem acompanhante. Mas ele não vai se referir necessariamente nem ao masculino nem ao feminino. Eu posso usar a palavra isto para me referir tanto a um livro quanto a uma apostila. Isso para me referir a um lápis ou uma caneta. Tanto faz se é masculino ou feminino. Por isso, esses pronomes demonstrativos que terminam com a letra O, isto, isso e aquilo, são considerados pronomes demonstrativos neutros. No primeiro vídeo sobre pronomes, eu falei para você que os pronomes se dividem em pronomes substantivos e pronomes adjetivos. Eles podem substituir ou acompanhar o núcleo de uma expressão. Isto, isso e aquilo nunca vão acompanhar nenhum núcleo de uma expressão. Então, isto, isso e aquilo, os pronomes demonstrativos neutros, sempre vão ser pronomes substantivos. Os pronomes demonstrativos femininos e masculinos podem tanto ser substantivos como adjetivos, dependendo da sentença. Quando eu digo, esta mochila é azul, esta mochila está sendo um pronome adjetivo, porque está acompanhando o núcleo mochila. Mas quando eu digo, esta mochila é azul e aquela é preta, aquela está substituindo o termo mochila, que é o núcleo. Então, aquela, nessa sentença, é um pronome substantivo. Outro uso que nós podemos fazer dos pronomes demonstrativos é o uso em relação ao tempo. Quando me refiro a um tempo presente, um tempo que eu ainda estou vivendo, eu uso este, esta. Por exemplo, este mês, janeiro. Esta semana, a semana que já começou e que ainda não acabou. Este ano. Então, é o ano, o mês, a semana, o dia que eu ainda estou vivendo. Para me referir a um tempo próximo, eu vou usar esse, essa. Então, eu posso usar, por exemplo, essa semana que passou foi muito difícil. Essa noite eu dormi muito mal. Eu também posso usar esse, essa para um futuro que vai acontecer muito próximo. Essa noite eu tenho uma festa. Então, essa noite, supondo que ainda estivesse de dia, né? Porque já está de noite. Então, eu estou falando de um futuro que é bem próximo. Quando me refiro a um tempo distante, normalmente a gente está falando de um passado, a gente vai usar aquele, aquela.
Imaginando que eu encontro um colega que eu não vejo há muito tempo. Nossa, lembra daquele ano que nós vivemos aquelas férias em Búzios? Então eu estou falando aquele ano distante, aquelas férias distante. Então essa noção que existe em relação ao espaço de proximidade e de grande distância, né, de este para aquele, e no meio do caminho eu tenho aí esse e essa, também vai acontecer em relação ao tempo. Os pronomes demonstrativos também podem ser usados dentro de um texto. Então, como se usa o pronome demonstrativo em relação ao enunciado, ao discurso, ao texto? Na ordem alfabética, A, B, C, D, o S está antes do T. Então, a diferença entre este e esse, esta e essa, isto e isso, é um S e um T. Isso é uma forma boa de você decorar quando é que você usa o isto e o isso, quando é que você usa o este e o esse. Se eu vou me referir a algo que eu já falei antes, eu vou usar o S, que vem primeiro em ordem alfabética. Se eu vou me referir a algo que eu ainda não falei e vou dizer em seguida, eu vou usar o T, que vem depois na ordem alfabética. Um exemplo. Você chegou atrasado. O problema é esse. Esse. Porque eu já disse, você chegou atrasado, o problema é esse. Se eu inverter a ordem da informação, o problema é este. Vou dizer em seguida. Você chegou atrasado. O problema é este. Você chegou atrasado. Você chegou atrasado vem depois da palavra este, que indica que algo ainda vai ser dito. Quando a gente usa o pronome demonstrativo para se referir a algo que a gente já falou, a gente chama isso de efeito anafórico. Quando a gente usa o pronome demonstrativo para se referir a algo que a gente ainda vai dizer, o nome disso é efeito catafórico. Quando eu estiver me referindo a mais de um ser, por exemplo, João e André foram ao mercado. E aí eu vou dizer o que eles trouxeram do mercado. Eu falei João, depois eu falei André. Então, qual que está mais próximo desse ponto final do texto? O André. O João está mais distante. Então, eu poderia criar um texto da seguinte forma. João e André foram ao mercado. Este trouxe Coca-Cola e aquele trouxe Guaraná. Este vai ser aquele que está mais próximo e aquele vai ser o que está mais distante. No caso, o João trouxe o Guaraná e o André, que está mais próximo, trouxe a Coca-Cola. Tudo isso é muito importante para você conseguir demonstrar muito conhecimento dos mecanismos linguísticos que permitem a coesão no texto. Então, todas essas referências a termos anteriores ou uma boa localização, seja no espaço, seja no tempo, são muito importantes para você mostrar o quanto você conhece de língua portuguesa, especialmente se você vai escrever alguma redação importante para ser avaliada. Mas é claro que no dia a dia, falar corretamente, falar bonito, também é interessante. Espero que tenha ajudado bastante e não deixe de continuar com a gente porque os pronomes ainda não terminaram. No próximo vídeo nós ainda vamos ver pronomes indefinidos e pronomes interrogativos. Então até a próxima, coloca no comentário se tiver alguma dúvida e não deixa de seguir.